né? Porque ao mesmo tempo que nós temos aí um Pai sendo chamado de Deus, nós temos Jesus sendo chamado de Deus e temos o Espírito Santo sendo chamado de Deus e sendo demonstrado como pessoas distintas, né? Não sendo a mesma pessoa. Então, esse sempre foi um problema sobre o qual a igreja se debruçou ao longo dos séculos, né? E nós vamos ter, assim, uma confissão mais geral que vai estar dentro do Oriente e do Ocidente, lá no Concílio de Nicéia em 325, que é um começo, mas não se resolve a coisa, porque nós temos aí séculos ainda de discussões, não é, dos primeiros concílios, que são concílios cristológicos, né? Então, existe um Deus único e a Trindade não nega essa divindade, né? Essa ideia de um Deus único. Ela só simplesmente tenta explicar que esse Deus se manifesta em pessoas distintas. Não só não se resolve, como nós estamos aqui, né? Exato. Exato, 2023, exatamente. nós estamos 2023. aqui debatendo também. Então, de fato, não se resolve. Mas, bom, essa construção da teologia. Pastor Tony, quero ouvir a resposta do irmão também. A nossa pergunta tema, por favor. Pois é, a própria nomenclatura, né, a terminologia monos, né, monosteos, né, um Deus único, né, um Deus, né, porque o idioma grego tem vários nomes, várias definições para essa questão da divindade, né. Duoteísmo é para quem crê em dois, triteísmo é para quem crê em três, uma divindade trina. Então, o que é a grande contradição nas definições teológicas trinitárias é a própria nomenclatura monoteísmo, que vai contra o triteísmo pregado, né, como o pastor, né, citou, no segundo século da história da igreja, né, a partir do segundo século que foi cunhado essa terminologia, começando ali por Tertuliano, né? E Tertuliano já teve um primeiro embate, né, um primeiro oponente, vamos dizer assim, opositor, que foi Praxeas. Eles, né, brigavam ali naquela questão ali para poder já defender, já combater o triteísmo, né, a crença na doutrina da Trindade. O pastor Paulo Sérgio, professor Paulo Sérgio, disse que é praticamente insondável, Deus é insondável, não dá para se conhecer, mas eu queria falar com o nosso telespectador, que a minha preocupação maior, né, é com aquele que está nos ouvindo, né, porque nós aqui já temos mergulhados sobre esses temas. Mas veja, como que Deus diz em Jeremias capítulo 9, versos 23, 24 e 25, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor. A nossa glória está, né, no que eu devo me gloriar é em conhecer a Deus. O próprio profeta Osés vai dizer lá no capítulo 6, também no capítulo 4, né, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é melhor do que os holocaustos. Então você vai ver nas escrituras os profetas, os escritores bíblicos, fazendo um convite para conhecer a pessoa de Deus. Agora, a grande pergunta, o grande X da questão é como que nós vamos conhecer um Deus misterioso, que não se sabe ao mesmo tempo, como disse o pastor, é único, mas ao mesmo tempo é trino, né? Há uma trindade dentro da unicidade, o que a Bíblia, né, condena a pluralidade dentro da divindade. Isso desde os antigos hebreus, dos primeiros judeus, do primeiro pacto, Deus sempre fez questão de estabelecer a sua indivisibilidade. Deus, ele é indivisível, é soberano, é único e nos convida a conhecê-lo. Como que você vai conhecer um mistério cunhado no terceiro século no Concílio de Nicéia? Os homens, né, por Constantino, aquela coisa toda, foram desenvolvendo, ele convocou um concílio, como foi citado aqui, para definir algumas questões sobre a pessoa do Cristo, né, quem ele era, como que é essa questão. Mas, veja, a própria Bíblia, ela diz, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossas, né, porque nele, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Não sobra divindade para mais ninguém. Se há divindade, está toda no corpo do Senhor Jesus Cristo neste exato momento. Porque nele, leia na sua Bíblia, porque nele, não neles, nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Isso joga por terra qualquer filosofia triteísta, duoteísta, e foca apenas nesta questão. O que nós não entendemos, ou melhor, o que as pessoas não compreendem, os que os eruditos, estudiosos ao longo do século não compreendem, é a linguagem do Senhor Jesus, que ele vai falar em João capítulo 8, verso 43, para os judeus. Vocês não compreendem a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.